Fala galerinha, temos aqui um novo problema sobre o Teorema de Tales e a ideia agora é explorar outras técnicas de resolução desses tipos de problema. Como assim? A gente vai trazer algumas técnicas que utilizamos na resolução de operações básicas como a multiplicação, a soma, a divisão. A gente vai utilizar algumas visualizações ou algumas técnicas que trazemos nas resoluções de exercícios de álgebra, no caso, equação de primeiro, segundo, terceiro grau e assim por diante. Então, isso é muito interessante quando a gente explora essas outras técnicas aqui no Teorema de Tales, porque aqui ele pode estar simples, mas se a gente perceber que o uso de outras técnicas é possível, então começamos a abrir um pouco o leque de ferramentas que a gente tem para a resolução desse tipo de questão. E a gente tem que sempre imaginar que matemática é uma caixinha de ferramentas. A gente tem cada estilo, cada técnica de resolução como uma ferramenta, uma chave de fenda, uma chave de boca, um alicate, uma faca. E nessa perspectiva, para cada tipo de problema que nos é apresentado, a gente vai utilizar uma ferramenta para que a gente consiga chegar a um fim, que é o que a gente mais deseja. Então, para a gente chegar à resolução de qualquer tipo de problema, seja ele de Tales ou não, a gente precisa utilizar algumas técnicas, algumas ferramentas. Então, a gente vai perceber a necessidade do uso de uma técnica ou outra, primeiro, se a gente quiser treiná-la, e segundo, se a gente achar que a abordagem é interessante, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma outra abordagem. Essa abordagem vai começar da seguinte forma. Primeiro, eu preciso identificar quais são as duas frações que são ditas como proporcionais. E a gente tem x sobre 21, e isso é igual a 85 sobre 8, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo dessa abordagem vai ocorrer da seguinte forma. Primeiro, o que a gente tem aqui? A gente tem a possibilidade de manter esse x sobre 21 intacto, sem a gente mexer nele, e a gente dividir essa fração de 85 por 8. E se a gente dividir 85 por 8, vamos chegar num resultado que é 10,625. E aí a gente tem a ideia que essa fração ela pode ser representada por esse número, e aí a gente vai conseguir ter duas abordagens de resolução. A primeira abordagem é simples, é uma abordagem mais direta e envolve um certo tipo de pensamento mais apurado. Da seguinte forma, ele acontece. X sobre 21, só vou repetir aqui, é igual a 10,625. E aí, o que a gente vai fazer? A gente pensa logo assim, ó, esse x está na parte esquerda da equação. E eu quero jogar ele para a parte direita da equação. Como é que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai observar qual a operação que esse 21 está realizando, no caso, no lado esquerdo, e vai colocar ele na operação oposta no lado direito. Então, vamos manter o x, vamos pegar esse 21, que está dividindo no lado esquerdo, e passar multiplicando no lado direito. Ele vai multiplicar o 10,625. Só vou colocar em evidência aqui esse 10 para dizer que é tudo que estava do outro lado, tá bom? E aí a gente vai fazer a devida multiplicação. No caso de 21 vezes 10,625, e o resultado final ele vai dar 223,125, tá? Só que existe uma segunda abordagem. Essa segunda abordagem ela é realizada da seguinte forma. Primeiro, eu mantenho de novo o x sobre 21, que é igual a 10,625. E o que eu vou fazer? Eu sei que aqui eu tenho uma divisão por 21. Então, eu vou querer multiplicar tudo por 21. E quando eu falo multiplicar tudo, eu estou falando dos dois lados, esquerdos e direito. Então, eu vou ter 21, que multiplica x sobre 21, que é igual a 21, que multiplica 10,625. Se a gente for observar, eu tenho uma fração de 21 vezes x dividido por 21. E aqui eu posso cortar esse 21 do numerador com o 21 do denominador. Isso porque 21 dividido por 21 dá 1. Então, não preciso expressar esse valor 1 aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse x e vou fazer a multiplicação de 21 vezes 10,625, tá? E x vai ser exatamente o mesmo valor, 223,125. O mesmo valor que a gente teve no primeiro método, ok? Então, são duas formas de abordar o mesmo problema.
uma de forma direta e a outra utilizando um pouco mais de estruturas, no caso utilizadas nas abordagens algébricas, que é realizar um produto, uma soma, uma divisão, uma subtração ou uma multiplicação de toda a equação, porque a gente imagina que essa equação é uma balança e o que a gente fizer no lado esquerdo, a gente também precisa fazer no lado direito para que essa balança não fique desequilibrada e não traga um resultado diferente para a gente, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa abordagem de outras técnicas, de outras áreas na resolução do Teorema de Tales e te aguardo no próximo exercício com outras técnicas a mais. Somando, multiplicando e dividindo conhecimentos por aí.